Todos nós já ouvimos falar da lenda de Robin Hood, aquele herói medieval ou anti-herói que roubava dos ricos para dar aos pobres. Aqui no Brasil nós também temos o nosso Robin Hood, só que o nosso é um Robin Hood às avessas. Ele tira dos pobres para dar aos ricos e faz isso descaradamente. Eleva artificialmente os preços dos combustíveis, enquanto provoca inflação e incontrolável aumento nos preços dos alimentos. Faz isso para garantir lucros exorbitantes a banqueiros, especuladores, importadores de combustíveis e petrolíferas privadas. Eu vou explicar aqui a você toda a verdade por trás dos aumentos nos preços da gasolina, do gás de cozinha e do diesel. Uma coisa que a Rede Globo e toda a mídia a serviço da elite econômica e do capital financeiro não se atrevem a te contar. Essa mídia tradicional, aliás, é especialista em fake news, mas atribui a invenção das notícias falsas apenas ao advento das redes sociais. Como se essa imprensa, desde a sua criação, também não se dedicasse a manipular a opinião pública em favor dos interesses da classe dominante. Mas voltemos ao assunto. O fato é que essa mídia manipula a sua mente para mantê-lo dócil em relação à elevação dos preços do combustível, como se esses aumentos fossem aleatórios e incontroláveis, e não meticulosamente planejados, como na realidade são. A elite econômica usa a mídia porque não quer que você se revolte, enquanto é expoliado por vigaristas que se valem da farsa das teorias econômicas para mantê-lo conformado com seus problemas financeiros. Mas o resumo de toda a situação que estamos vivendo hoje é um só. Você está sendo enganado, roubado de forma aparentemente legal, enquanto empobrece cada vez mais para que parasitas da classe dominante, hoje no controle do país, acumulem mais riquezas. Sou César Gama, jornalista, e vou explicar tudo isso aqui a você em um instante. Antes de mais nada, eu quero alertá-lo que este vídeo é um pouco longo e precisa ser assim, porque o assunto é complexo. Você não vai encontrar essas informações encadeadas da forma que estão aqui na mídia tradicional. Eles não querem que você saiba da verdade. Estão te fazendo de otário enquanto te roubam. Então, se você deseja saber o que está acontecendo e entender mesmo esse assunto, você precisa assistir esse vídeo com cuidado e paciência até o fim, prestando muita atenção, para se libertar da alienação imposta por uma imprensa vagabunda a serviço dessa elite que te escraviza. Só assim você vai compreender o que há por trás dos aumentos dos preços dos derivados de petróleo. Fatos que a imprensa manipuladora não lhe informa porque precisa mantê-lo submisso, como todo bom escravo deve ser. Por isso, antes de prosseguir, aproveito a oportunidade para invocar a memória de um parlamentar americano negro, John Lewis, ativista pelos direitos civis e políticos dos negros, que lutou na década de 60 pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. Ele dizia ser sua filosofia de vida muito simples, decodificada na seguinte afirmativa: quando você vê alguma coisa que não é honesta, nem muito justa, nem moralmente aceitável, você tem a obrigação de fazer alguma coisa. Indigne-se, levante-se e lute. Pois bem, venha comigo e assista o vídeo até o final. Você precisa acordar, desalienar-se e indignar-se para se livrar dessa dominação. A verdade é que, com a atual política de preço da Petrobras, o nosso Robin Hood dos ricos, representado pelo governo Bolsonaro, tira o pouco dinheiro que resta da população empobrecida pela pandemia para repassá-lo, sob forma de lucros altíssimos, a bilionários brasileiros e aos donos do capital estrangeiro que vivem de rentismo das ações da estatal. Sugam de canudinho o sangue de milhões de trabalhadores sacrificados, de pequenos e médios empresários endividados e até dos miseráveis que estão morrendo de fome num país hoje governado por um bando de vigaristas e psicopatas interessados apenas em negócios escusos e em lucros privados. Você vai compreender agora como funciona a, digamos assim, roubalheira legalizada no comércio de combustíveis que se implantou no país desde o governo Michel Temer e que custa o seu sossego, comprometendo o bem-estar e a qualidade de vida da maioria dos brasileiros. Temer assumiu a presidência em 2016 e, imediatamente,
uma de suas primeiras providências foi concluir na prática o processo de extinção do monopólio da Petrobras na comercialização de derivados de petróleo. Ele fez isso abrindo o caminho definitivo para a importação e comercialização em larga escala desses derivados. Claro que isso atendeu o desejo das bilionárias petrolíferas privadas e dos espertalhões, que passaram a ganhar muito dinheiro importando gasolina e diesel para vender no Brasil. Ao mesmo tempo, os estelionatários no poder a serviço da elite financeira internacional iniciaram um movimento de redução da participação da União nas ações da Petrobras e começaram a privatizar subsidiárias da estatal, incluindo o setor de distribuição da empresa. Para viabilizar o sucesso das importadoras de combustível e das petrolíferas privadas, concorrentes da Petrobras no mercado brasileiro, o governo Temer instituiu, em 2016, a nova política de preço de combustível na estatal, adotando o chamado Preço de Paridade de Importação, o PPI, agora em vigor na empresa. Isso significaria que os preços dos derivados de petróleo vendidos no Brasil não mais deviam corresponder aos custos reais de produção no país, mas ao preço do barril de petróleo no mercado internacional, artificialmente estipulado pela relação entre a oferta e a procura do produto no mercado mundial e pela flutuação desses preços em função da pura especulação financeira no mercado futuro de ações. Foi aí que nosso país passou a absurda condição, mesmo sendo produtor de petróleo e autossuficiente nessa produção, de ser obrigado a praticar no mercado interno preços de derivados de petróleo idênticos aos do mercado internacional. Os mesmos valores pagos por países que não produzem uma só gota de petróleo. Acerca desse fato, o Instituto Nacional de Estudos Estratégicos em Petróleo e Biocombustíveis, o INEP, fez um significativo alerta. Em todo o mundo, conforme revelou o Instituto, somente os países que não produzem petróleo, ou seja, aqueles que apenas importam seus combustíveis, adotam a política de paridade de preços internacionais em seu mercado interno. Pois bem, ao igualar os preços da Petrobras aos preços internacionais, Temer atendeu as petrolíferas estrangeiras e as importadoras rivais da estatal, permitindo que essas empresas vendessem combustível no país sem concorrer com os preços menores que seriam praticados pela Petrobras se a paridade de preços não fosse implantada. A medida também foi um agrado aos investidores privados da Petrobras, especialmente ao capital internacional, o capital estrangeiro que detém quase 40% das ações da estatal. Com a paridade de preços, eles passaram a lucrar muito mais. Só para que você tenha uma ideia, em função desse movimento de desconstrução do mercado brasileiro da Petrobras, só entre o governo Temer e o de Jair Bolsonaro, quase 300 empresas importadoras de derivados do óleo se cadastraram na Agência Nacional de Petróleo, a ANP, para concorrerem com a Petrobras vendendo gasolina e diesel no país. Mas o ataque à Petrobras e à nossa soberania energética não parou por aí. Por orientação de ministros do Temer e do atual ministro do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, a serviço não do povo brasileiro, mas do capital estrangeiro e das grandes corporações multinacionais, a Petrobras foi obrigada a paralisar parte de suas atividades de refino do petróleo bruto, deixando ociosas muitas de suas refinarias. Simplesmente porque estes governos decidiram que a Petrobras devia reduzir a produção de diesel e gasolina para abrir espaço aos seus concorrentes no mercado interno. Vejam vocês. Hoje é fato que a Petrobras reduziu a produção dos derivados nas refinarias, em alguns casos em torno de até 70%, para que o Brasil adquira mais gasolina e diesel das petrolíferas internacionais e das importadoras estrangeiras. Um levantamento do mesmo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis lembra que a desintegração do parque de refino da Petrobras atendeu a um documento do governo Temer chamado Combustível Brasil. Um documento que cinicamente afirmava não ser bom para a Petrobras nem para o país concentrar 100% do refino na mão de uma única empresa. Claro, as grandes petrolíferas privadas internacionais também precisavam receber uma parcela significativa dos lucros da Petrobras, já que não estavam conseguindo privatizá-la. Aliás, foi a primeira vez que eu vi num documento o argumento de que uma grande estatal lucrativa brasileira precisaria reduzir seus lucros
e obrigada a dividir com as empresas privadas, porque assim seria melhor para ela. Interessante é que esse documento foi elaborado a 3 mãos, por representantes da direção da Petrobras, por membros escroques do governo corrupto de Michel Temer, a serviço do capital estrangeiro, e, claro, por representantes da indústria privada internacional do petróleo. As raposas haviam entrado no galinheiro. Mas o INEP mostra outra faceta desse ataque criminoso dos traidores da pátria a serviço de petrolíferas estrangeiras contra a Petrobras e contra o povo brasileiro. Nesse mesmo documento do governo Temer, são expostas as 3 estratégias que seriam empreendidas a partir daquele momento para favorecer as petrolíferas estrangeiras. Primeiro item, a promoção de uma nova política de preços com a maximização das margens na cadeia de valor, ou seja, o aumento das margens de lucro. Aí veio a introdução da paridade de preços internacionais e a elevação dos preços dos combustíveis para maximizar a lucratividade necessária à indústria privada do petróleo e aos seus investidores. Segundo item, garantir que a Petrobras não mais produzisse gasolina e diesel suficientes para suprir a demanda total do mercado brasileiro de combustíveis, como a Petrobras já vinha fazendo. Ou seja, paralisar a refinaria da Petrobras para reduzir a produção dos combustíveis pela empresa, a fim de permitir que as petrolíferas internacionais ganhassem parte do mercado consumidor de combustíveis no país. Vejam vocês o absurdo. E o terceiro item, permitir parcerias da Petrobras com outras empresas, não apenas no refino, como também na logística. Em outras palavras, dividir até mesmo a parte do refino que caberia à Petrobras. Dividir com as petrolíferas estrangeiras, além de deixar o transporte e a distribuição dos derivados a cargos de outras multinacionais do setor. Em outras palavras, o governo Temer, camufladamente, estava privatizando a Petrobras na cara de todos nós, com a complacência do corrupto Congresso Nacional, repleto de ladrões do erário encalacrados com o STF, mas que nunca serão condenados graças à providencial leniência e incompetência, ou complacência, não sei, da nossa maravilhosa justiça brasileira. Assim, graças a um crime de lesa-pátria e de traição ao povo brasileiro, cometido por uma quadrilha de negociantes no governo Temer, fantoches de petrolíferas estrangeiras e multinacionais, o Brasil e os brasileiros se veem hoje espoliados por uma indústria internacional de petróleo gananciosa que compactua até mesmo com o crime quando se trata de lucrar. O interessante é que nós não vemos por aí a Procuradoria da República, nem nenhum outro membro do Ministério Público Federal atentar para esse grande crime de lesa-pátria e de traição contra o povo brasileiro. Será que todos nós somos cegos neste país? Mas voltemos ao nosso assunto. Foi a partir dessa ação criminosa que o Brasil, de país autossuficiente em petróleo há mais de 15 anos, se tornou importador de combustíveis. Por conta de vigaristas no poder público, que a essa altura deve estar ganhando muito bem das multinacionais. Em ações ordinárias ao portador que não deixam rastros, depositadas em algumas contas no exterior, em paraísos fiscais, nesse mundo afora, não é? Enquanto essa corja de vigaristas, agora no governo Bolsonaro, continua conspirando impunemente contra a soberania nacional e contra a Petrobras, traindo o Brasil e todo o povo brasileiro, nós vemos agora outros absurdos ocorrerem que explicam os aumentos nos preços dos combustíveis no Brasil. Vamos lá. No período da pandemia em todo o mundo, ocorreu redução no consumo de combustíveis, porque a maioria das pessoas foi obrigada a permanecer em casa por longos períodos. Diante disso, as petrolíferas foram obrigadas a reduzir sua produção. Já nesse ano de 2021, agora, com a vacinação e o fim das restrições sanitárias, o consumo do diesel e da gasolina voltou a subir. Mas vejam vocês, estrategicamente, as petrolíferas decidiram limitar a produção. A ideia, que deu muito certo para elas, foi fazer com que a lei de mercado, a lei de oferta e procura, funcionasse em favor do aumento dos lucros, o que de fato ocorreu. Como sabemos, quanto maior a oferta de um produto, maior a tendência que seu preço caia. Quanto menor a oferta e maior a procura, maior a tendência de um aumento do valor do produto. Dito e certo, eis aí a fórmula mágica de que se valeu a indústria internacional do petróleo
para recuperar os prejuízos provocados pela pandemia e rapidamente obter muito mais lucros, enquanto reduzia o esforço de trabalho e diminuía seus custos de produção, simplesmente produzindo menos. Assim, com a ajuda da lei da oferta e da procura, além da jogatina das transações no mercado futuro de commodities, eles conseguiram manipular os preços, forçando-os artificialmente para cima, enquanto economizavam com a redução de pessoal e das atividades das refinarias. Resultado: o preço internacional do barril de petróleo disparou hoje e atinge neste momento um valor que há muitos anos não se registrava. Conseguiram aumentar a lucratividade enquanto reduziam ao máximo os custos de operação. Só que para que vocês tenham ideia do sucesso das artimanhas de manipulação de preços ao bel prazer dessa corja de especuladores gananciosos, a Petrobras divulgou recentemente, no mês de agosto desse ano, aliás, os resultados operacionais financeiros da empresa do segundo trimestre deste ano, quando registrou um excelente desempenho, um lucro líquido recorde, nunca antes atingido pela Petrobras, de 42,9 bilhões, o maior lucro da história da empresa. A estatal chegou até a antecipar o pagamento desses dividendos aos acionistas privados da Bolsa de Nova York, no valor de quase 32 bilhões, considerada a maior distribuição de lucros da história da estatal. Afinal, possivelmente, os bilionários americanos e brasileiros devem estar passando muitas dificuldades, né? Passando fome, aliás. Ainda bem que a empresa tem sido tão filantrópica e solidária com as dificuldades financeiras desses pobres miseráveis, não? Hoje, a União detém apenas 26% do lucro produzido pela Petrobras. Os acionistas privados estrangeiros ficam com 39% dos lucros, enquanto os acionistas brasileiros com 21%. Ou seja, quase 40% dos lucros da empresa vão para o capital estrangeiro e 60% vai para a iniciativa privada. Mas existe ainda mais absurdo nessa história para você entender melhor porque no Brasil os preços da gasolina e do diesel e, por consequência, do etanol estão entre os maiores do mundo. Vamos, portanto, para a última etapa da conspiração financeira internacional contra o Brasil. Trata-se da variação cambial, a nossa famigerada política monetária definida pelo Banco Central, hoje sob total controle dos banqueiros internacionais. Pois bem, a conversão obrigatória do valor do petróleo em dólar americano, que sobe diariamente em relação ao real, tem provocado mais reajustes de preços nos nossos combustíveis, alavancando ainda mais os lucros dos acionistas da Petrobras e das petrolíferas estrangeiras que vendem o petróleo no nosso país. Por conta dessa variação cambial, mesmo que o Brasil ampliasse a produção de derivados com o objetivo de aumentar a oferta e provocar redução de preços, ainda assim, a contínua desvalorização do real frente ao dólar continuaria causando uma interminável elevação nos preços. Mas por que será que o real, entre as 30 moedas mais negociadas do planeta, foi a que mais se desvalorizou em relação ao dólar do ano passado para cá? Por que será que o Brasil perdeu em desempenho econômico até para as nações em muito pior condição financeira e econômica do que o nosso país? Esse é um segredo facilmente desvendável quando se observa nos bastidores o tipo de gente no controle da economia do país. A maioria é egressa do sistema financeiro. Em outras palavras, são marionetes de banqueiros que estão lá para facilitar a vida dessa gente. O fato é que desde o início do governo Bolsonaro até agora, o dólar já subiu mais de 40% em relação ao real. Vale ressaltar que a variação cambial é realizada pelo Banco Central, hoje uma instituição totalmente sob o controle dos banqueiros privados. E isso graças ao governo Bolsonaro e aos seus capachos do Congresso Nacional, que aprovaram recentemente uma lei que tornou o Banco Central independente, vendendo a política econômica brasileira e o próprio povo aos banqueiros internacionais. Mas como será que se define essa política monetária? Como ocorre a decisão de desvalorização da nossa moeda no mercado de câmbio, enquanto no mundo inteiro as demais moedas permanecem mais ou menos estáveis em relação ao dólar? Parece um segredo muito hermético, né? Mantido oculto pelos sábios da economia. Mas se você for pelo caminho das minhas explicações aqui,
vai dar para entender muito bem o que realmente está ocorrendo. A explicação é até bem simples. A verdade é que o Brasil está hoje sob ataque do capital internacional. Com Temer e Bolsonaro, a classe dominante percebeu que com essas marionetes que colocou no poder, tem hoje a oportunidade de se apossar dos principais recursos naturais do país e do patrimônio público brasileiro a preço de banana. O bando hoje no poder está liquidando nossas estatais lucrativas, vendendo o povo brasileiro e as riquezas do país. E a elite econômica mundial, lógico, quer tudo isso, mas quer comprar bem baratinho. Basta o desejo dessa cambada para que se mantenha o real sem nenhum valor, já que a política cambial é manipulada ao bel prazer pelo Banco Central, ou seja, pelos donos do sistema financeiro internacional. A alegação de que a queda do valor de nossa moeda em relação ao dólar se dá porque investidores estariam perdendo a confiança no governo, desistindo de investir no Brasil e no real brasileiro porque falta confiança para poder investir em dólares, é tudo conversa fiada, para o gado ruminar. É uma ideia que não resiste a um exame atento, quando nós verificamos que basta um único bilionário especulador internacional conspirar contra o Brasil, retirando seus investimentos do país, para rapidamente provocar uma crise econômica por aqui. É só ver o exemplo do banqueiro judeu George Soros, que para lucrar 1 bilhão de libras, investiu contra a moeda da Grã-Bretanha, a libra esterlina. Ele quase quebrou o Banco da Inglaterra e sozinho detonou em poucos dias a economia inglesa, fazendo a moeda do país baixar a patamares insustentáveis, a ponto de obrigar o Tesouro Britânico a retirar a moeda do mecanismo europeu das taxas de câmbio para protegê-la das investidas do banqueiro. Então vejam vocês, se um único especulador bilionário levou ao chão uma das maiores economias de um dos países mais poderosos do planeta, o que um bando de banqueiros gananciosos e inescrupulosos unidos, conspirando para comprar as riquezas do Brasil, não seriam capazes de fazer por aqui? Ainda mais em um país que tem uma economia tão vulnerável quanto a nossa e que ainda por cima é governado por uma corja de vigaristas oportunistas que só desejam negociar e lucrar. Daí não é difícil entender por que o câmbio está sendo propositalmente manipulado no Brasil e por que o real é mantido muito desvalorizado em relação ao dólar, para terminar o processo de venda do país ao mercado internacional a preços de banana. Afinal, o governo Bolsonaro está prestes a se encerrar e eles estão agilizando a venda das riquezas do país. Aliás, mantendo o dólar cada vez mais valorizado em relação ao real, os nossos grandes gestores da economia, o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, matam 2 coelhos de uma só cajadada. Eles atendem aos interesses da elite financeira internacional e se auto-enriquecem solidariamente com os investimentos em dólares ocultos que eles mantêm em paraísos fiscais, nas tais offshores da vida, só descoberto agora graças ao escândalo do Pandora Papers, que foi revelado por uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Bastou a Guedes, por exemplo, praticar por menos de 2 anos a política de desvalorização do real, que ele conseguiu dobrar, sem o mínimo esforço, o valor de sua fortuna escondida em paraíso fiscal, apenas assinando documentos enquanto mantinha a bunda sentada na cadeira do gabinete. Bom, eis aí a última razão para que o preço dos combustíveis no Brasil fique em níveis estratosféricos. A manipulação da política cambial pelo Banco Central, que como efeito colateral se materializa também em lucros ainda maiores para os acionistas da Petrobras e para a indústria internacional do petróleo que hoje nos explora. Junte tudo o que expusemos neste vídeo e você tem as causas da inflação, do aumento do custo de vida no Brasil de hoje e das razões pelas quais você está pagando tão caro pelos combustíveis, enquanto 2,5 de vigaristas de colarinho branco ficam ainda mais ricos às suas custas, às custas do seu empobrecimento. Tudo, como você pode ver, muito bem planejado. Nada a ver com teorias econômicas. Os aumentos dos preços da gasolina e diesel estão sendo efetuados deliberadamente com o único objetivo de enriquecer ainda mais essa gente. Daí quando te falarem que o problema dos aumentos de preço da gasolina decorre de incontroláveis leis da economia, decorre de outro problema, saiba que eles estão mentindo. A economia é uma farsa,
manipulado ao bel prazer por essa elite financeira que paga muito bem a intelectuais vendidos, economistas com pós-graduações em universidades americanas de ideologia neoliberal, para que eles lhe expliquem o inexplicável. Uma gente muito bem paga para te manipular, ou também formada por meros inocentes úteis, manipulados por seus próprios colegas. É isso. Se este vídeo te ajudou a entender melhor como essa elite econômica está a te roubar descaradamente, deixe seu like, faça seu comentário e compartilhe. Vamos abrir os olhos de todos contra essa grande conspiração do capital internacional contra o povo brasileiro. E se você quiser saber como os bolsonaristas e o agronegócio estão provocando as crises hídrica e energética no país, com a devastação da floresta amazônica, clique no card do vídeo ao final dessa exibição. Muito obrigado a você pela paciência de nos assistir até aqui. E até a próxima.